Lúcio Navarro, legítima interpretação da Bíblia. Campanha de Instrução Religiosa Brasil. Portugal, Recife, 1958. Quarta parte, Os Irmãos de Jesus. Capítulo 17, A Virgindade Perpétua de Maria Santíssima. Parágrafo 393. O que pensavam os santos padres? Maria Santíssima, a mãe de Jesus, foi perpetuamente virgem ou não foi? Maria terá tido outros filhos além de Jesus. Teremos naturalmente que examinar todos os textos da Bíblia que giram em torno desta questão. Antes disto, porém, temos uma pergunta a fazer: quem está mais autorizado a nos dar uma segura informação a este respeito, a nos dizer o que se deve pensar sobre a virgindade de Maria? A Igreja Católica, que vem dos tempos de Cristo, que recebeu, portanto, na sua fonte, o ensino dos apóstolos, ou os protestantes que só vieram aparecer no século XVI. A Igreja Católica, que jamais teve a mínima dúvida sobre este assunto, ou o protestantismo em cujo seio, como vimos. Parágrafo 238. Tem aparecido sobre esta própria matéria, como sobre tantas outras, opiniões bastante desencontradas. O único fundamento em que se baseiam os adversários para duvidar da virgindade de Maria Santíssima é a interpretação que dão a certas passagens do Evangelho. Mas este mesmo Evangelho que os protestantes hoje leem e comentam, não era também lido, manuseado, estudado cuidadosamente pelos santos padres? Se os protestantes veem tão claro nos evangelhos que Maria perdeu um dia a sua virgindade, seriam os santos padres tão cegos, tão loucos e ignorantes que não o tivessem visto? Quando aparece no século V um tal Elvídio, homem rústico e mal conhecedor das primeiras letras, como diz São Jerônimo, querendo negar que Maria Santíssima tivesse sido virgem depois do parto, São Jerônimo, além do exame que faz dos textos alegados, apresenta como argumento a unanimidade dos santos padres a respeito da virgindade perpétua de Maria. E quando lhe alegam Tertuliano que teria escrito alguma coisa neste sentido, admitindo que Maria não foi virgem depois do parto, São Jerônimo observa muito bem que, contra o testemunho dos santos padres, o de Tertuliano nada vale, porque ele não foi um homem da Igreja. De fato, Tertuliano era cristão, era um grande escritor, mas afastou-se da Igreja, abraçando a doutrina do montanismo. Mas ainda, hoje, quando um pastor protestante tem a ousadia de falar de público atacando a virgindade de Maria Santíssima, o povo católico se toma de indignação e o obriga a calar-se. Os protestantes veem nisto apenas um sinal de ignorância, de preguiça e de sentimentalismo. Pois bem, esta mesma indignação aparece igualmente bem clara nos escritos dos santos padres e de grandes escritores dos primeiros tempos da Igreja, o que é sinal de que não se trata de ignorância, mas de bom senso. Santo Ambrósio diz assim: houve quem negasse que ela, Maria, tivesse permanecido virgem. Desde muito tempo temos preferido não falar sobre este tão grande sacrilégio. Maria não bruma aquela que é mestra da virgindade, nem podia acontecer que aquela que em si tinha trazido Deus resolvesse andar às voltas com um homem. Nem José, varão justo, cairia nesta loucura de querer misturar-se com a mãe do Senhor em relação carnal. Dinst. Virgem. C5, 6. Santo Hilário não só afirma que Maria permaneceu sempre virgem, mas também observa que os que pensam de maneira diversa são irreligiosos e alheios à doutrina espiritual. Comentaria em Mat. I. 3.
Santo Epifânio exclama: donde é que surgiu esta perversidade? Donde é que rompeu tamanha audácia? Porventura o próprio nome não é suficiente atestado? Quem a ouve jamais em tempo algum que ousasse proferir o nome de Maria e espontaneamente não acrescentasse a palavra virgem? O nome de virgem foi dado a Santa Maria, nem se mudará nunca, ela sempre permaneceu ilibada. Adversus aeres spanarium. Genádio diz o seguinte: com fé íntegra se deve crer que a bem-aventurada Maria, Mãe de Cristo Deus, não só gerou como virgem, mas permaneceu virgem depois do parto, e não se há de concordar com a blasfêmia de Ovídio que disse: virgem antes do parto, mas não virgem depois do parto. Liberec Ecclesiasticorum Dogmatum 35. E é com veemência que São Jerônimo se lança contra esse Ovídio que, embora admitindo a virgindade de Maria antes do parto e no parto, afirmava que ela tivera outros filhos depois. Após citar os vários textos em que se baseia a sua argumentação para provar que aqueles irmãos de Jesus não são filhos de Maria, São Jerônimo acrescenta: ó o mais imperito dos homens, não tinhas lido estas coisas, e lançaste no pélago das Escrituras a tua raiva para a injúria da Virgem, a exemplo daquele que, segundo contam, sendo desconhecido do povo e nada de bom podendo fazer, imaginou um crime para se tornar famoso, incendiou o templo de Diana. E não tendo dado resultado o sacrilégio, ele próprio saiu ao público, afirmando aos gritos que rira ele o autor do incêndio. E perguntando os magistrados de Éfeso por que motivo teria querido fazer isto, respondeu: para que, se não por bem, ao menos por mal me tornasse de todos conhecido. É, pelo menos, o que nos narra a história grega. Tu incendiaste o templo do corpo do Senhor, contaminaste o santuário do Espírito Santo, do qual pretendes ter saído uma quadra de irmãos e um montão de irmãs. Argumentas com o que dizem os judeus: porventura não é este o filho do oficial? Não se chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E suas irmãs, não vivem elas tuas entre nós? Evangelho segundo Mateus, 13, 55 e 56. Tônio só se diz de uma multidão. Pergunto: quem te ensinou semelhante blasfêmia? Quem é que te levava em conta? Mas agora conseguiste o que querias, tu te tornaste famoso no crime. Adversus Euvidium. Por aí se vê que o fato de indignar-se o povo cristão e católico, quando alguém nega ou põe em dúvida a virgindade da Mãe de Deus, não é sinal de ignorância das sagradas letras, pois gente muito bem entendida nelas também mostrou a mesma indignação e revolta contra a tão ousada blasfêmia. E a virgindade perpétua de Maria é doutrina comum e unânime dos santos padres. Para não falarmos mais nos já citados, assim diz Santo Efrem: ó Virgem Senhora, Imaculada Dei para, Senhora minha gloriosíssima, mais sublime que os céus, muito mais pura que os esplendores, raios e fulgores solares. Vara de Arão que germina, apareceste como verdadeira vara e a flor foi o teu Filho verdadeiro, nosso Cristo Deus e Criador meu, tu segundo a carne geraste aquele que é Deus e Verbo, conservando a virgindade antes do parto, virgem depois do parto, e fomos reconciliados com Deus, teu Filho. Opera Graeca. Apud Journal 745. Referindo-se a Maria, diz Santo Agostinho: virgem que concebe, virgem que dá luz, virgem grávida, virgem que traz o feto, virgem perpétua. Sermones 186, 1. Virgem concebeu, virgem deu à luz, virgem permaneceu. É uma fórmula usual referente a Maria Santíssima, empregada,
não só nos escritos de Santo Agostinho, Sermones 51, 8, 190, 2, 196, 1. mas também nos de outros santos padres, como São Pedro Crisólogo, Sermones 117, São Leão Magno, Sermones 2, 2. por exemplo. Esta sempre foi desde o começo a doutrina firme e universal da Igreja. Nem se venha dizer que esta opinião dos santos padres é motivada pelo fato de ser a virgindade perpétua de Maria definida pela Igreja como dogma de fé, pois esta definição só veio a dar-se no século VII, no Concílio de Latrão, e todas estas citações aqui apresentadas não ultrapassam o século V. Nota: isto vem confirmar o que dissemos há pouco, parágrafo 367. Quando a Igreja define um dogma, não está, como pensam os protestantes, inventando uma doutrina nova e impondo aos fiéis, mas tornando oficialmente obrigatória uma doutrina que dentro da Igreja já está firme e consolidada pelo modo de sentir comum dos pastores e dos fiéis, o que já é sinal de que aquilo é verdade, pois a Igreja em peso não pode cair em erro. Se a Igreja se vê na necessidade de torná-la oficialmente obrigatória, é porque os hereges a estão negando e combatendo, e é preciso delimitar bem os dois campos diversos, o da fé legítima e o da heresia. Ou porque estão surgindo entre os próprios teólogos católicos alguns que, por sua opinião pessoal, não estão exprimindo a doutrina católica no seu verdadeiro sentido, e é preciso então se esclareça o que é a doutrina da Igreja e o que é mera opinião pessoal condenável e sem fundamento. Portanto, está o leitor diante de dois fatos. Primeiro, há muitos protestantes que leem a Bíblia e querem apresentar como certíssimo, que Maria Santíssima não conservou a sua virgindade. Segundo, os santos padres tinham também à mão a mesma Bíblia e a seguiam fielmente e achavam que ela era infalível, e já desde o princípio vem afirmando como certíssimo, muito antes que isto fosse definido pela Igreja, que Maria Santíssima concebeu como virgem, deu à luz como virgem e como virgem permaneceu até o fim de sua vida. É o caso de dizer o leitor: deve haver qualquer engano nesta afirmativa dos protestantes, tanto mais que eles próprios já não estão de acordo entre si. Seria interessante examinar atentamente se tem valor ou não as alegações protestantes, comentando os textos bíblicos que eles nos apresentam. É o que vamos fazer, leitor amigo. E veremos se esses protestantes que se mostram tão anchos com seu conhecimento superficial da Bíblia e que por isso mesmo taxam de ignorantes os que afirmam a virgindade perpétua de Maria Santíssima, veremos se eles conseguem realmente passar aos santos padres da Igreja este atestado de burrice e ignorância. Parágrafo 394. Noiva ou casada? A Bíblia não nos diz com estas mesmas palavras que Maria Santíssima foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Mas nos dá um sinal bem claro, bem evidente da virgindade perpétua de Maria Santíssima. É na cena da Anunciação do Anjo, narrada por São Lucas. Mas, antes de comentarmos esta cena e as palavras da Virgem nela proferidas, temos que fazer o leitor ficar ao par de uma pequena controvérsia que existe entre os intérpretes da Bíblia. Narra-nos São Lucas, descrevendo a Anunciação, que foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Evangelho segundo Lucas, 1, 26 e 27. Que significa esta palavra desposada? O termo correspondente no texto grego é o particípio passado passivo do verbo ministero, que tem dois sentidos. Ministel igual casar,
adquirir para si uma esposa. Minestel igual dar em casamento, prometer em casamento. Assim o particípio enesteumene, aí empregado em referência a Maria, pode ter dois sentidos. Enesteumene igual que já se casou, que já está casada. Enesteumene igual que Ju já noivou, que já foi dada ou prometida em casamento. Não se sabe pelo texto se Maria, ao receber a anunciação do anjo, estava já casada com São José, habitando com ele na mesma casa, ou se era apenas uma noiva, prometida em casamento e aguardando o dia em que iria com ele habitar em conjunto. Mais adiante, ao relatar o nascimento, São Lucas, dizendo que José foi à cidade de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria. Evangelho segundo Lucas, 2, 5. Emprega a mesma palavra. Enesteumene. E aí evidentemente já estão casados, morando na mesma casa. Mas disto não se conclui que na hora da anunciação, esta palavra tenha o mesmo sentido, uma vez que servia para designar uma coisa ou outra, ou noivo ou casada. Os melhores intérpretes se dividem nesta questão. Santo Hilário, São Basílio, Orígenes são de opinião que Maria era, então, simplesmente noiva. Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Pedro Crisólogo, São Bernardo, Suárez são de opinião que ela já era casada, quando recebeu a visita do anjo. Os modernos também se dividem neste particular. Não nos compete emitir parecer numa questão em que os grandes mestres discutem. Apenas queremos fazer menção de uma dúvida que logo ocorre ao espírito do leitor: como podia Maria ser apenas uma simples noiva no momento da anunciação, se desde esse momento ela vai conceber e depois vai mostrar sinais de gravidez? Os partidários da opinião de que se tratava apenas de simples noivado, apelam para a diferença entre os nossos costumes, os dos tempos de hoje e os costumes dos judeus de outrora, em que o noivado era já um contrato firmado dando aos noivos plenos direitos matrimoniais, tendo menor importância a cerimônia da realização do casamento, em que a noiva era introduzida na casa do noivo. Demos a palavra ao padre Denis Bouzy. Todo mundo reconhece hoje que os noivos judeus gozavam os mesmos direitos matrimoniais que os esposos propriamente ditos. As provas se tornaram clássicas. A noiva infiel era punida com apedrejamento, do mesmo modo que a esposa culpada. A noiva que perdia seu noivo era assemelhada a uma viúva. A noiva, como a esposa, não podia ser desprezada senão por uma carta de divórcio. O filho concebido no tempo do noivado era olhado como legítimo. Segundo a palavra de Calmette, o noivado, quase igualmente como o casamento, era uma cobertura suficiente para a reputação da mãe e do filho. Além disto, não precisamos que nos venham persuadir que Deus não podia prejudicar a honra daquela que lhe dava por mãe a seu filho. Mencionamos esta questão, porque ela vai influir na compreensão de certos textos. Vejamos agora a cena da Anunciação. Parágrafo 395. A cena da Anunciação. Aparecendo a esta virgem desposada com um varão que se chamava José. Evangelho segundo Lucas, 1, 27. A esta virgem chamada Maria, o anjo a saúda: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Evangelho segundo Lucas, 1, 28. Nota: o texto grego de Nestle não traz as palavras, bendita és tu entre as mulheres, mas as mesmas competem sem dúvida alguma a Maria Santíssima, porque foram proferidas por Santa Isabel, que as disse, inspirada pelo Espírito Santo, e isto consta não só da Vulgata, mas também do texto grego. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e bradou em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres,
e bento é o fruto do teu ventre. Evangelho segundo Lucas, 1:42. Diante da saudação do anjo, a Virgem se perturba. Na sua humildade profunda não pode compreender tão alto elogio, tão honrosa saudação feita por um anjo. Admira-se como o Senhor podia sem pôr os olhos na baixeza de sua escrava. Evangelho segundo Lucas, 1:48. Em vez de envaidecer-se, confunde-se ante a mensagem que vem do céu. Tão longe está de se julgar em tão privilegiada a situação perante Deus. Ela, como ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Evangelho segundo Lucas, 1:29. O anjo então a tranquiliza e aproveita a ocasião para lhe dar a grande notícia: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Evangelho segundo Lucas, 1:30-33. O grande ideal das filhas de Israel era ser mãe, que se dirá então deste ideal 1000 vezes mais elevado de ser mãe do Messias prometido, daquele que iria reinar eternamente na casa de Jacó. Qual a moça judia que pensaria em opor dificuldades a esta perspectiva de se tornar mãe de uma maneira tão gloriosa? Maria Santíssima, entretanto, vê uma grande dificuldade diante de si. Como se fará isso, pois eu não conheço varão? Evangelho segundo Lucas, 1:34. Ora, estas palavras revelam claramente uma resolução decidida de conservar perpetuamente a sua virgindade. Maria Santíssima, que já está casada ou, no mínimo, que já é a noiva de São José, fica sem compreender como pode ter um filho, se não conhece varão. É evidente que ela não se refere ao fato de não ter conhecido varão até a data presente, pois isto de maneira alguma representaria um empecilho ou uma impossibilidade. Pois não estava ela já casada com José? Ou, na hipótese de um simples noivado, não estava ela de contrato firmado com José para se casar dentro de pouco tempo? O anjo não diz que ela já concebeu, nem que ela vai conceber naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, apenas fala, sem determinação de tempo, numa coisa que irá acontecer para o futuro: conceberás. Para uma noiva, esta revelação é o que há de mais natural. Nenhuma noiva, em circunstâncias normais, acharia impossível este acontecimento. Como bem observa Cornélio Lápide, ela diz: não conheço varão, assim como dizem os abstêmios não bebo vinho, querendo significar com isto, não só que não bebem vinho presentemente, mas que não pretendem bebê-lo. Está Maria não diante de uma impossibilidade física, mas sim de uma impotência moral. Se ela vê aí que é um problema tão difícil o nascimento de um filho, é porque está ligada a Deus pelo voto de virgindade. E se existe este voto de virgindade nela que está comprometida com São José, é sinal de que houve entre ambos um pacto de perfeita continência. E a prova de que a dificuldade que vê Maria Santíssima para ser a mãe do Messias é a sua inabalável resolução de conservar-se virgem, está na resposta dada pelo anjo. Maria deve tranquilizar-se a este respeito, porque o filho nascerá por um prodígio, sem quebra absolutamente de sua virgindade. O Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da que se diz estéril, porque a Deus nada há impossível. Evangelho segundo Lucas, 1:35-37. Resolvida a dificuldade,
explicado pelo anjo como se podem conciliar as duas coisas, a virgindade e a maternidade. Deus, a quem nada é impossível, é que se encarregará de conciliá-las. Só então é que Maria Santíssima dá o seu sim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Evangelho segundo Lucas, 1:38. Uma pergunta naturalmente nos há de fazer o leitor: tendo Maria Santíssima esta inabalável resolução de conservar a sua virgindade, como se explica que a vemos esposa ou, pelo menos, noiva de São José? Se ela queria permanecer virgem, não pareceria, humanamente falando, mais seguro ficar em casa sem ser noiva ou sem casar-se, do que procurar um casamento com pacto de continência. Nas circunstâncias em que estava Maria, dados os costumes e a mentalidade do povo judaico, o mais seguro para ela era casar-se com pacto de continência, tanto mais que na sua intuição tinha bem compreendido a castidade admirável de São José. E explicaremos por quê. Entre os judeus daquele tempo não se concebia que uma moça ficasse solteira. Quando a mulher chegava à idade de casar-se, os pais, os parentes lhe arranjavam um casamento e a moça tinha que submeter-se. O povo judeu, pequeno povo no mundo, mas povo eleito do Senhor, que cultuava o Deus verdadeiro, sentia-se na necessidade absoluta de propagar-se. Pelo seu casamento com São José, Maria Santíssima não só satisfazia a imposição de seus parentes, como também ficava livre das possíveis importunações dos pretendentes à sua mão, ao mesmo tempo que realizava o seu ideal de virgindade. E Deus, que inspirara em ambos, em Maria e José, este alto ideal de castidade, preparava admiravelmente a realização de seus desígnios. Queria que o Messias prometido nascesse de uma virgem, mas era preciso que fosse uma virgem casada, para que se salvaguardasse perante o público o bom nome, a reputação da mãe e do filho. E no meio de tantas filhas de Israel que ambicionavam a glória de ser mãe do Messias, foi premiar justamente aquela que em tal preço punha a sua virgindade, que renunciaria de bom grado à pretensão de ser a mãe do Salvador. Nem Maria nem José podiam ter a mínima ideia de que do seu lar abençoado e casto haveria de sair o Redentor do mundo. O seu desprendimento, a sua renúncia haviam conquistado o coração de Deus. Voltemos, porém, à nossa argumentação. Pelo colóquio entre Maria e o anjo Gabriel se vê claramente que Maria conservava uma resolução inabalável de conservar a sua virgindade. Tão firme era esta resolução que Maria, ao receber a comunicação do anjo, se lembra logo do seu voto feito a Deus, prestando mais atenção a este seu compromisso do que a mensagem do anjo, por mais tentadora que esta seja. Daí se conclui com toda a lógica que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Primeiro, virgem antes do parto. Isto não necessita de grandes demonstrações. Nem os protestantes entram em discussão sobre este ponto. Tanto as palavras do anjo ditas a Maria na Anunciação, como a declaração explícita do evangelista São Mateus, segundo veremos daqui a pouco. Parágrafo 399. São claras em afirmar que Jesus nasceu sem intervenção humana e que Maria estava intacta por ocasião de seu nascimento. Segundo, virgem no parto. Uma vez manifestado o desejo de Maria de conservar a sua virgindade, não seria o seu próprio filho, ele que nos ensina a honrar pai e mãe, que haveria de destruir no nascimento esta virgindade, da qual ela fazia tanta questão. Além disto, o evangelista São Mateus apresenta o nascimento de Jesus como a realização da profecia de Isaías. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor pelo profeta, que diz: Eis uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e apelidá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco.
Evangelho segundo Mateus, 1, 22 e 23. Ora, esta profecia anunciava um grande prodígio, pois Isaías tinha dito a Acás: pede para ti ao Senhor teu Deus algum sinal que chegue ao profundo do inferno ou ao mais alto do céu. Profeta Isaías, 7, 11. E Acás se recusara a pedi-lo: não pedirei tal, nem tentarei ao Senhor. Profeta Isaías, 7, 12. Deus vai anunciar o grande prodígio que Acás não entenderá, como bem o merece a sua incredulidade, mas que São Mateus mostra cumprido no nascimento de Jesus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado o seu nome Emanuel. Profeta Isaías, 7, 14. É claro que este grande prodígio ficaria incompleto, se Maria pudesse conceber, permanecendo virgem e não pudesse dar à luz sem perda de sua integridade. E o texto afirma uma coisa e outra, diz: eis que uma virgem conceberá e acrescenta, e dará à luz. Ir perguntar aos médicos como isto pode acontecer, quais são as suas explicações sobre o caso, seria muito fora de propósito. Seria o caso também de perguntar aos sábios como pôde Jesus entrar numa casa estando as portas fechadas. Evangelho segundo João, 20, 19. Ou como pode um morto ressuscitar no terceiro dia. Terceiro. Virgem depois do parto. Se Maria Santíssima manifestou diante do anjo aquele firmíssimo propósito de conservar-se virgem, não se pode conceber que aquela que Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, chamou bendita entre as mulheres, Evangelho segundo Lucas, 1, 42. tivesse a fraqueza de quebrar o seu voto. Se diante da própria perspectiva de ser a mãe do Messias, se diante da própria mensagem do céu ela vê, no seu empenho de permanecer virgem, um obstáculo muito grande para aceitar a grande missão que lhe era confiada e só dá o seu consentimento quando o anjo a tranquiliza a respeito, como é que depois do nascimento de Jesus ela não se contentaria com um filho tão nobre e tão sublime e procuraria ter outros? O mesmo se diga de São José, que a Escritura abertamente chama um homem justo. Evangelho segundo Mateus, 1, 19. Não se concebe que, após o nascimento do Redentor, quisesse forçar ou induzir a sua esposa a quebrar a sua inabalável resolução, quando a segurança com que Maria declara que não conhece varão. Ela que demonstra assim conhecer as leis do matrimônio. Mostra claramente que São José estava de pleno acordo com o seu propósito e voto de virgindade. Bem como seria grande presunção de sua parte querer violar o corpo virginal de Maria, que servira de templo ao Redentor. Para quem sabe tirar logicamente as conclusões de um fato, para quem lê os evangelhos com o desejo sincero de conhecer a verdade e não com a ideia preconcebida de contradizer a Igreja, para quem considera a Mãe de Deus como ela era realmente, uma criatura santa e fiel aos seus compromissos assumidos para com Deus, o diálogo entre Maria e o arcanjo São Gabriel é uma prova cabal de sua perpétua virgindade. Parágrafo 396. Antes de coabitarem. Vejamos agora os textos do Evangelho, sobre os quais se enganam redondamente os protestantes, julgando ver neles uma prova de que Maria não foi virgem depois do parto. Deles é o seguinte: estando já Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, 1, 18. Tanto a palavra portuguesa coabitar, como a palavra grega ela correspondente no texto, isto é, o verbo sinerchomai, tem dois sentidos, um inocente e outro não. Sinerchomai igual reunir-se em um mesmo lugar, habitar junto. Sinerchomai igual ter relações carnais.
Se modernamente no português o verbo coabitar já começa a ser empregado mais neste segundo sentido, isto nada tem que ver com a questão. Não deixa de haver em português o primeiro sentido, consulte-se para isto qualquer dicionário. Além disto, a Bíblia não foi escrita em português. O texto do Padre Pereira que aí damos não é mais que a tradução da Vulgata, que por sua vez traduz o texto grego, e no grego há os dois sentidos. Fica, portanto, a questão, antes de coabitarem aí no caso quer dizer, antes de morarem juntos ou quer dizer antes de terem relações carnais? Para se resolver esta questão, seria preciso, porém, resolver a outra, a qual não ficou devidamente elucidado. Desposada no texto da Anunciação quer dizer casada ou quer dizer apenas noiva, dada em casamento. Se desposada quer dizer simplesmente noiva, como opinam muitos bons intérpretes, então antes de coabitarem significa simplesmente, antes que o noivo José tivesse levado Maria para sua casa e começassem a morar juntos sob o mesmo teto. Não há, portanto, nenhuma prova contra a virgindade de Maria Santíssima. Mas dirão os protestantes, o Senhor mesmo disse que também são muitos os bons intérpretes que afirmam que quando o anjo anunciou a Maria, ela já estava casada, morando com José na mesma casa. Nesta hipótese então antes de coabitarem quer dizer evidentemente antes de terem relações sexuais. Ora, dizendo isto, o evangelista mostra que de fato tiveram estas relações depois. Quer dizer então que a objeção de vocês vale somente sob condição. Está de pé a objeção somente no caso em que desposada queira dizer casada e morando na mesma casa. Mas vamos supor mesmo como certo o que é discutido. Vamos supor como assentado de pedra e cal que Maria recebeu a mensagem do anjo, quando já estava morando com São José na mesma casa e que, portanto, antes de coabitarem quer dizer antes de terem relações carnais. Mesmo assim, é inteiramente falha a argumentação de vocês. Daí não se segue forçosamente que houve tais relações depois. O fito do evangelista é apenas frisar que não houve intervenção humana no nascimento de Jesus, e ele podia muito bem ter dito isto, mesmo sem cogitar de maneira alguma no que sucedeu ou podia ter sucedido depois. Nem sempre quando se diz, antes de fazer uma coisa, se segue que a coisa depois foi feita. Podemos citar inúmeros exemplos. Já São Jerônimo, argumentando contra Ovídio, apresentava as seguintes frases. Antes de almoçar naquele porto, embarquei para a África. Paulo apóstolo, antes de chegar à Espanha, foi preso. Ovídio, antes de fazer penitência, morreu. Daí não se segue que depois voltei àquele porto para almoçar. Não se segue que Paulo tivesse chegado à Espanha, nem que Ovídio, depois de morto, tivesse feito penitência. Cornélio Lápide lembra as seguintes frases. Ele, antes de envelhecer, estava cheio de cabelos brancos. Este menino, antes de atingir a idade viril, já é um sábio. Daí não se conclui que ele tenha envelhecido, pode até ter morrido antes disto, mas o fato é que teve cabelos brancos antes de envelhecer. Nem se conclui que o menino tenha que atingir a idade viril para a frase ser verdadeira. A frase exprime apenas o que o menino é de inteligência precoce, pode muito bem morrer antes de tornar-se homem, como muitas vezes acontece com os precoces. Observa calmamente.
Diz-se todos os dias que um homem morreu antes de executar seus projetos. Segue-se daí que os tenha executado depois da morte. Que um juiz condenou o réu antes de ouvi-lo. Segue-se que o tenha ouvido depois de condená-lo. Realmente, caros amigos, nós dizemos: os alunos, antes de prestarem o exame, foram aprovados e diplomados. O trem espatifou-se antes de chegar à estação de tal cidade. Quando é claro que, depois de diplomados, os alunos não prestarão mais exames e que o trem espatifado não chegou ao seu destino. E quando dizemos, os protestantes, antes de estudarem a fundo as questões bíblicas, se põem a doutrinar, não cogitamos se no caso eles irão depois estudar a fundo ou não estas questões bíblicas. Em todos estes casos, antes de fazer equivale apenas a sem fazer. Embarquei para a África sem almoçar. Paulo foi preso sem ter chegado à Espanha. Euvídio morreu sem fazer penitência. Ele, sem envelhecer, estava com cabelos brancos. Um menino, sem ser homem feito, já é um sábio. O homem morreu sem executar os seus projetos. O juiz condenou o réu sem ouvi-lo. Os alunos foram diplomados sem prestarem exame. O trem espatifou-se sem chegar àquela estação e os protestantes se põem a doutrinar sem estudarem a fundo as questões bíblicas. A frase do Evangelho quer dizer apenas: estando já Maria, sua mãe, desposada com José, sem coabitarem, se achou ter ela concebido do Espírito Santo. Seja qual for o sentido que se queira dar à palavra coabitar, isto em nada atinge no caso a virgindade de Maria Santíssima. Parágrafo 397. Não temas receber Maria, tua mulher. Uma vez averiguado por São José o estado de gravidez de Maria Santíssima, isto não deixou de ser um caso doloroso para ele. Não tinha nenhuma dúvida sobre a virtude de Maria e por outro lado aparecia aquele fenômeno tão estranho. Observa calmamente, ele creu que o que via nela, provinha antes de alguma violência que ela teria sofrido ou de alguma outra causa que lhe era desconhecida. Maria, por sua vez, guardava o segredo da revelação do anjo, entregando-se confiantemente à divina providência que tudo solucionaria. Nesta situação angustiosa, resolve José deixá-la secretamente. Foi a atitude que se lhe afigurou mais prudente e acertada. Um anjo, então, em sonhos lhe explica o ocorrido. E a melhor solução e a que não podia faltar, o papel de José como preservador da reputação de Maria é indispensável, e por outro lado a revelação feita pelo céu torna-se mais honrosa para a Santíssima Virgem. O anjo diz a José: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus 1:20. E diz o Evangelho que despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu a sua mulher. Evangelho segundo Mateus 1:24. Que significa este verbo receber aí expresso duas vezes? Corresponde ao verbo grego paralambano, receber ao pé da si ou consigo. Como mulher ou companheira, como filho adotivo ou como auxiliar ou aliado. Acolher, dar hospitalidade, tomar a seu cargo, aceitar, admitir. Na hipótese de que São José, ao receber o aviso em sonhos, estivesse simplesmente noivo, a palavra do anjo quer dizer: não temas realizar com Maria a cerimônia do casamento e levá-la para a tua casa. Na hipótese de que já estivessem casados, quer dizer: não temas aceitá-la como tua mulher, não abandones. Talvez o protestante queira tirar desta palavra tua mulher,
Uma conclusão contra a virgindade de Maria Santíssima. Tudo é possível na cabeça de um leitor malicioso. Mas chamando a tua mulher, o evangelista quer referir-se apenas ao que ela é legalmente, ou melhor, perante a lei, perante o público, sem cogitar daquilo que se passa na intimidade conjugal. E é assim que sempre procedem os evangelhos. O próprio São Mateus, neste mesmo capítulo, começa o seu evangelho fazendo a genealogia de Jesus Cristo pelo lado de São José, embora sabendo perfeitamente que ele não é o pai de Jesus. Quando o menino é apresentado no templo, José e Maria ficam encantados com as palavras de Simeão, e o evangelista os chama de pai e mãe do menino, e seu pai e mãe estavam admirados daquelas coisas que dele se diziam. Evangelho segundo Lucas, 2:33. Nota: Ferreira de Almeida traz: José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Evangelho segundo Lucas, 2:33. Mas não está de acordo com o texto grego que diz: o seu pai e a mãe. Podem-se conferir todos os outros tradutores, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil. E a própria Maria Santíssima chamou a José de pai do menino, quando ele se perdeu, com 12 anos e foi achado no templo de Jerusalém. Sabe que teu pai e eu te andávamos buscando cheios de aflição. Evangelho segundo Lucas, 2:48. Alguns querem tirar daí argumento para dizer que José foi pai verdadeiro de Jesus, e não pai adotivo. Mas os próprios protestantes não concordam com isto, porque está evidente nos evangelhos que a concepção de Cristo foi virginal. Faz-se a genealogia de José, chama-se a José de pai, porque perante a lei ele é o pai do menino. Assim também, perante a lei Maria é a mulher de José, se há entre eles um pacto de continência, se ambos espontaneamente renunciam na intimidade os seus direitos matrimoniais, não é por isto que Maria deixa de ser realmente a mulher de José. Parágrafo 398. O primogênito. Outro argumento que os adversários da virgindade perpétua de Maria acham fortíssimo, mas que na realidade não prova coisa alguma, é o fato de Jesus ser chamado primogênito. Isto acontece 2 vezes no texto da Vulgata, em São Mateus e em São Lucas. E ele não na conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Evangelho segundo Mateus, 1:25. E deu à luz o seu filho primogênito e o enfaixou e o reclinou em uma manjedoura. Evangelho segundo Lucas, 2:7. Queremos notar, não para nos descartarmos desta palavra primogênito, o que não é possível, pois aparece em São Lucas. Nem há necessidade disto, como veremos. Mas por simples informação ao leitor, que a palavra primogênito não aparece no texto grego de São Mateus. Ouc. Não. Eginos quem o tem. A conhecia. Eus. Até que Etequim. deu à luz Ion. um filho. Kai. É. Ecalazim. Chamou Toonomoton. o nome dele Ieson. Jesus. A palavra deve ter sido acrescentada por distração de algum copista influenciado pelo fato de aparecer a mesma em São Lucas. Como testemunho insuspeito, temos a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual não traz aí no texto de São Mateus esta palavra, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, 1:25. O fato, porém, é que no Evangelho de São Lucas se diz que Maria deu à luz seu filho primogênito.
Ora, dizem os protestantes, primogênito quer dizer o primeiro que foi gerado. Logo, nasceram outros. Além disto, São Lucas escreveu o seu evangelho não no tempo em que o menino nasceu, porém muitos anos depois da morte de Cristo. Se o evangelho diz primogênito e não unigênito, isto é sinal de que o evangelista sabia da existência de outros filhos. Logo, Maria não foi virgem depois do parto. Toda esta argumentação se baseia num falso fundamento. O protestante, no caso, não tem uma ideia exata do que quer dizer primogênito. E a questão não está em saber qual a impressão que vai produzir esta palavra no espírito de um herege que está ansioso por encontrar argumentos a fim de provar que Maria Santíssima perdeu um dia a sua virgindade. A questão está em saber qual o significado que davam os hebreus à palavra primogênito, pois é neste sentido que a empregam os evangelhos. Primogênito era simplesmente isto: aquele antes do qual não tinha nascido outro. Nascessem outros depois ou não, isto não importava no caso. O primeiro que nascia era primogênito sempre e, como tal, tinha uma especialidade: era consagrado a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: consagra-me todos os primogênitos que abrem o útero de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque todos eles são meus. Livro do Êxodo, 13, 1 e 2. Todo o macho que abre o útero de sua mãe será meu. Os de todos os animais, assim de vacas como de ovelhas, serão meus. Livro do Êxodo, 34, 19. E é precisamente porque vai descrever depois a apresentação do menino no templo, na sua qualidade de primogênito, que Lucas, ao relatar o nascimento de Jesus, o chama deste modo: e depois que foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo filho macho que for primogênito será consagrado ao Senhor. Evangelho segundo Lucas, 2, 22 e 23. Quanto a São Mateus, como vimos, o texto grego não traz esta palavra, mas ainda mesmo que a trouxesse, isto em nada afetaria o caso. Se primogênito é o primeiro que é gerado, como a própria palavra está dizendo, se primogênito era uma classe especial de homens consagrados a Deus, pouco importa que depois dele tenham nascido outros ou não. Aquele que antes de si não teve nenhum irmão é eternamente e para todos os efeitos o primogênito. Quando Deus, como se conta no Êxodo, Livro do Êxodo, 12, 29 e 30. fez morrer no Egito todos os primogênitos, é claro que mesmo aqueles que já eram homens feitos e não tinham tido mais nenhum irmão ou irmã, e mesmo que os não pudessem ter mais, por haverem morrido seus pais, ainda assim entravam no rol, se eram os primeiros filhos, se antes deles não tinha nascido nenhum, era o quanto bastava para serem irrevogavelmente primogênitos e, como tais, condenados à exterminação. Esta era a significação da palavra Becor ou primogênito entre os hebreus, o primeiro que nasce, independentemente da consideração se depois dele nascem outros ou não. Uma antiga inscrição judia encontrada em Teuedoe fala-nos de uma jovem mulher chamada Arsinoé que morreu entre as dores do parto do seu filho primogênito. Aliás, se mesmo se podia dizer em nossa língua, sem que nisto houvesse nenhuma falta de lógica, uma vez que não repugna que haja primeiro sem segundo, porque alguém pode dizer, por exemplo, este foi o meu primeiro discurso, aliás primeiro e último, porque não falarei mais em público. Como se vê, a noção de primeiro e a noção de último não implicam necessariamente uma contradição. E fazendo ressaltar em Jesus a sua qualidade de primogênito, o evangelista quer relembrar apenas que, pela lei mosaica, ele era, como todos os primogênitos, consagrado a Deus. Parágrafo 399.
o uso de enquanto e até que entre os hebreus. Mas onde se mostra bem claramente um modo bem diverso de expressar-se, entre o nosso idioma e a linguagem usada antigamente entre os hebreus, é na frase empregada por São Mateus, referindo-se a São José. E ele não a conhecia enquanto ela não deu à luz o seu primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Evangelho segundo Mateus, 1:25. Ferreira de Almeida e Pi. Matos Soares apresentam a conjunção subordinativa de um modo ainda mais conforme ao texto grego e ao latim da Vulgata. Ferreira de Almeida, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Evangelho segundo Mateus, 1:25. Pi Matos Soares, e não a conhecia até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Evangelho segundo Mateus, 1:25. Não há dúvida que isto dito assim em nossa língua parece dar a entender que José a conheceu depois, mas a questão está em saber se no modo de falar dos hebreus daquele tempo, se no modo de falar da Bíblia se tira esta conclusão. E aí se vê o perigo de pôr-se a Bíblia, um livro escrito há tantos séculos e apresentando uma linguagem bem diversa da nossa, nas mãos de qualquer pessoa, com o direito de interpretá-la como lhe vem à cabeça, sem ter o conhecimento da índole das línguas antigas. Segundo o modo de falar dos hebreus. E São Mateus é um hebreu da gema e aliás escreveu o Evangelho na sua própria língua, sendo o texto grego uma tradução e quem traduz a Escritura, o faz palavra por palavra, para respeitar o texto sagrado. Além disto é certo que o grego do Novo Testamento está repleto de hebraísmos. Segundo o modo de falar das línguas semíticas. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Não a conheceu até que ela deu à luz. Quer dizer simplesmente isto, sem que a tivesse conhecido, ela deu à luz. Sem nenhuma preocupação com o que aconteceu ou não aconteceu depois. O leitor naturalmente exige provas, quer que se apresentem frases semelhantes nas Escrituras. Pois bem, não será difícil apresentá-las. Vejamos o Gênesis. Houve o dilúvio em que caiu a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Livro de Gênesis, 7:12. As águas cresceram e engrossaram prodigiosamente por cima da terra, e todos os mais elevados montes que há debaixo do céu ficaram cobertos, tendo a água chegado ao cume dos montes, e levou-se ainda por cima deles 15 côvados. Livro de Gênesis, 7:19 e 20. E as águas tiveram a terra coberta 150 dias. Livro de Gênesis, 7:24. Noé e os seus estão na arca. Depois dos 150 dias começam as águas a diminuir, e as águas começaram a diminuir-se depois de 150 dias. Livro de Gênesis, 8:3. É natural agora, portanto, a curiosidade de Noé em saber a marcha em que se vai processando esta diminuição das águas e quanto tempo mais ou menos irá durar aquela moradia dentro da arca, que por certo não deve ser lá muito cômoda. Solta então um corvo que não volta mais. Livro de Gênesis, 8:7. Solta depois uma pomba que, não achando onde pousar, volta bem depressa para a arca. Livro de Gênesis, 8:9. 7 dias depois, solta outra pomba e está volta para Noé sobre a tarde, trazendo no seu bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Livro de Gênesis, 8:11. É já um bom sinal. Espera Noé mais 7 dias e solta outra pomba que não torna mais a ele. Livro de Gênesis, 8:12. O corvo não se mostrou bom mensageiro,
enrascou-se no meio das águas e não acertou o caminho para voltar. Daí o ditado entre os hebreus de se chamar corvo mensageiro ao portador que não dá conta de seu recado. Pois bem, em lugar de dizer, como nós diríamos, que a arca pousou em terra, sem que o corvo tivesse voltado, a escritura diz da seguinte maneira: abriu Noé a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual saiu e não tornou mais, até que as águas que estavam sobre a terra se secaram. Livro de Gênesis, 8, 6 e 7. Nota: este texto, que é o da Vulgata, está de acordo também com a versão dos 70, e portanto de qualquer maneira reflete o modo de falar dos antigos. E se assim inverteram os 70 e São Jerônimo, quem pode garantir qual é o texto hebraico original exato, se é o que temos hoje ou o que os 70 e São Jerônimo tiveram em mãos? Ora, é evidente que o corvo não voltou mais à arca, depois que ela pousou em terra, nem isto interessa mais ao narrador, que quis mostrar apenas a marcha dos acontecimentos enquanto estavam na arca. Mas é o modo de falar deles naquele tempo. Assim também, em vez de dizer, Maria deu à luz, sem que José a tivesse conhecido, São Mateus diz que José não a conheceu, até que ela deu à luz. O que interessa ao narrador no caso é simplesmente mostrar que a concepção de Jesus foi virginal. Mas vamos a outros exemplos. Em vez de dizer, reduzirás a pão os reis, sem que ninguém te possa resistir, a Bíblia diz, entregar-te-á nas tuas mãos os seus reis, e fará que não fique memória de seus nomes debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir, até que os tenhas feito em pó. Livro de Deuteronômio, 7, 24. É claro que, depois de reduzidos a pó os reis, com maioria de razão ninguém poderá resistir. Mas este é o modo de falar dos antigos: ninguém resistirá até que os tenhas feito em pó. Em vez de dizer, Micol, filha de Saul, morreu sem ter tido filhos, a Bíblia diz, Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Reis 6, 23. Em vez de dizer, morrereis, sem que esta iniquidade vos seja perdoada, Isaías diz, não se vos perdoará por certo esta iniquidade até que morrais, diz o Senhor Deus dos exércitos. Profeta Isaías, 22, 14. Vê-se muito bem que Deus não quer dizer aí que, depois de mortos, vai dar-lhes o perdão, mas sim que morrerão sem alcançá-lo. E no mesmo profeta Isaías, em vez de se dizer, estabelecerá a justiça sobre a terra, sem precisar ser triste nem turbulento, se diz assim, não será triste nem turbulento, até que estabeleça na terra a justiça. Profeta Isaías, 42, 4. É evidente que, se o libertador de Israel não foi triste nem turbulento antes do estabelecimento da justiça, muito menos o será depois de estabelecê-la. Mas este é o estilo da Bíblia, o até que, e o enquanto não tem na Bíblia o mesmo sentido que tem na nossa linguagem comum, não exprimem absolutamente uma restrição. Não há, portanto, restrição à virgindade de Maria naquela frase de São Mateus. Outros exemplos em que o até que não exprime nenhuma restrição, temos nos Salmos. Como os olhos da escrava nas nulos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Salmo 122, 2. Quer dizer então que, depois que Deus tiver misericórdia, não olharemos mais para ele e nele não teremos mais os olhos fitos. Não é este absolutamente o sentido do salmista. Diz o Salmo 109, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 109, 1.
quer dizer que depois de ter os inimigos debaixo de seus pés, aquele triunfador não estará mais sentado à direita do Senhor? Absolutamente não, porque aí é que vai começar a época melhor de reinar, de sentar-se glorioso, com os inimigos vencidos e subjugados a seus pés. Mas é este o estilo da Bíblia. Não podemos, portanto, tomar uma frase bíblica e querer a fina força interpretá-la de acordo com o nosso modo de falar de hoje, dentro da nossa língua. Ela tem que ser vista como realmente é, uma palavra da Escritura que tem o seu estilo próprio, a sua linguagem peculiar. E argumentar, muito entusiasmado, com estas frases que enganam à primeira vista, é mostrar apenas falta de conhecimento do que é a Bíblia. José não conheceu a Maria, até que ela deu à luz o seu filho, quer dizer simplesmente, segundo o modo de falar das Escrituras, a afirmação de que Maria era virgem por ocasião de seu abençoado parto. Esta afirmação absolutamente não é destruída por esta outra que também é verdadeira. Maria continuou virgem a sua vida inteira, até que morreu, o que por sua vez também não quer dizer que ela tenha perdido a virgindade depois da morte. Parágrafo 400. Os irmãos de Jesus. Diante da frase de São Mateus vista no número anterior, o leitor ainda poderá compreender como se tenham equivocado os protestantes, iludindo-se com as aparências. Mas agora vai pasmar ao ver a malícia, a precipitação com que esses enfatuados intérpretes da Bíblia que a leiam continuamente e procuram aprendê-la de cor, ainda vão tirar da expressão irmãos de Jesus uma conclusão contra a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Se não, vejamos. Sabemos que a Escritura não somente designa com o nome de irmãos aqueles que são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, como eram Caim e Abel, Esaú e Jacó, São Tiago Maior e São João Evangelista, que eram filhos de Zebedeu, etc. Mas também aqueles que são parentes próximos, como tios e primos. A Escritura está cheia destes exemplos. Abraão chama de irmão a Lot: peço-te que não haja rixas entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Livro de Gênesis 13:8. Mais adiante a própria Bíblia o chama assim: Abraão, tendo ouvido que Lot, seu irmão, ficara prisioneiro. Livro de Gênesis 14:14. Pois bem, Lot era apenas sobrinho de Abraão, pois já antes disto se lê no Gênesis, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E ele levou consigo a Sarai, sua mulher, a Lot, filho de seu irmão, e todos os bens que possuíam. Livro de Gênesis 12:4 e 5. Labão diz a Jacó: acaso, porque tu és meu irmão, deves tu servir-me de graça? Livro de Gênesis 29:15. E no entanto Jacó era sobrinho de Labão. Isaque chamou a Jacó e o abençoou e lhe pôs por preceito dizendo: não tomes mulher da geração de Calma, mas vai e parte para a Mesopotâmia. E desposa-te com uma das filhas de Labão, teu tio. Livro de Gênesis 28:1 e 2. Realmente Jacó era filho de Isaque com Rebeca. Livro de Gênesis 25:21 a 25. E Rebeca era irmã de Labão. Rebeca, porém, tinha um irmão chamado Labão. Livro de Gênesis 24:29. E no entanto não só, como vimos acima, seu tio o chama irmão, mas também quando Jacó se encontra com Raquel, que é filha de Labão. Livro de Gênesis 29:5 e 6. Diz a moça que é irmão de Labão, e lhe manifestou que era irmão de seu pai e filho de Rebeca. Livro de Gênesis 29:12. Lê-se no Levítico que Nadab e Abiú,
filhos de Arão. LV 10, 1. São mortos por castigo, por terem oferecido um fogo estranho nos seus turíbulos. Moisés chama os primos dos que faleceram, Misael e Elisafel, filhos de Uziel, tio de Arão. LV 10, 4. E lhes diz: Ide, tirai vossos irmãos de diante do santuário e levai-os para fora do campo. LV 10, 4. Lê-se no livro de Paralipômenos que Eleazar e Cis são filhos de Moli, Eleazar e Cis. 1 Paralipômenos 23, 21. Portanto, irmãos no verdadeiro sentido da palavra. Eleazar só teve filhas e não filhos. As filhas dele se casaram com os filhos de Cis. Espera-se que a escritura diga: casaram-se com os filhos de Cis, que eram seus primos, mas ela diz: com os filhos de Cis, seus irmãos. E Eleazar morreu e não teve filhos, senão filhas, e casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. 1 Paralipômenos 23, 22. É dentro deste costume hebreu de designar com o nome de irmãos, não só os que têm os mesmos pais, senão também os parentes próximos como tios, primos e sobrinhos, pois o hebraico não possuía palavras próprias para designar esses parentescos, que o Novo Testamento fala em irmãos de Jesus e é o próprio Novo Testamento que se encarrega de demonstrá-lo. Querem ter à prova os nossos amigos protestantes? Dá alguma vez o Evangelho os nomes desses irmãos de Jesus, para que possamos identificá-los? Sim, dá. Sabe-se dos nomes, pelo menos de 4, Tiago, José, Judas e Simão. Não é este o oficial, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Cisdo? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Evangelho segundo Marcos, 6, 3. Porventura não é este o filho do oficial? Não se chamava sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs não vivem elas todas entre nós? Evangelho segundo Mateus, 13, 55 e 56. Pois bem, este Tiago que encabeça a lista é um apóstolo, pois diz São Paulo na Epístola aos Gálatas: e dos outros apóstolos não via nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Epístola aos Gálatas, 1, 19. Quer dizer então que, segundo a opinião desses protestantes, este Tiago apóstolo era filho de Maria, mãe de Jesus, e de Maria e de José, porque, como os próprios protestantes reconhecem, Maria nunca teve filhos antes de seu casamento com José. E não se casou com outro depois da morte de José, pois na hora da morte de Cristo, ela está sozinha, sem marido, e Cristo a entrega a São João o Evangelista. Além disto, se Maria tivesse casado outra vez, seus filhos estariam pequenos, não estariam em idade de ser apóstolos. Temos 2 apóstolos com o nome de Tiago, Tiago maior e Tiago menor. Vamos ver se algum deles era filho de José com Maria. São Tiago maior era irmão de São João o Evangelista, e ambos filhos de Zebedeu. Da mesma sorte havia deixado atônitos a Tiago e a João, filhos de Zebedeu. Evangelho segundo Lucas, 5, e 0. São Tiago menor, que era irmão de Judas, era filho de Alfeu. Entre os apóstolos, que são enumerados por São Mateus, estão Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Evangelho segundo Mateus, 10, 3. Que tem que ver Maria Santíssima com este Alfeu ou com este Zebedeu? Logo, este Tiago, irmão do Senhor, não é seu filho. Além disto, comparando-se os evangelhos,
se vê claramente que este Tiago e este José que encabeçam a lista são primos de Jesus, e o Tiago é o apóstolo Tiago menor. Enumerando as mulheres que estavam juntamente com Maria ao pé da cruz, Mateus, Marcos e João as identificam da seguinte maneira. Dados da tabela. Mateus 27, 56, Maria, mãe de Tiago e de José, Maria Madalena, a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, 40, Maria, mãe de Tiago menor e de José, Maria Madalena, Salomé. João 19, 25, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena. Por aí se vê que a mesma Maria que é apresentada por São João como tia de Jesus, irmã de sua mãe, é apresentada por São Mateus e São Marcos como mãe de Tiago menor e de José. E é claro que não se trata de Maria Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu e, portanto, é mãe de Tiago maior. Tiago menor e José são, portanto, primos de Jesus, e são os primeiros que encabeçam aquela lista. Tiago, José, Judas e Simão. E de fato o apóstolo São Judas Tadeu era irmão de São Tiago menor, pois ele diz no começo de sua epístola, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Verso 1. Tanto o Evangelho de São Lucas, Evangelho segundo Lucas, 6, 16. como os Atos dos Apóstolos, 1, 13. para diferenciarem Judas Tadeu de Judas Iscariotes, chamam a Judas Tadeu, Judas, irmão de Tiago. E assim cai por terra fragorosamente a alegação dos protestantes de que Maria teve outros filhos além do Divino Salvador, alegação baseada em que o Evangelho fala em irmãos de Jesus. Não só provamos que entre os hebreus se chamavam irmãos os parentes próximos, mas também mostramos que a lista dos nomes apresentados como sendo destes irmãos é logo encabeçada por dois primos, filhos da irmã da mãe de Jesus. Logo, não tem nenhum valor a alegação. A única dificuldade, esta agora já sem importância, que pode fazer protestante é que Tiago menor é filho de Alfeu, e sua mãe é apresentada como mulher de Cleofas. Sem precisar recorrer a nenhum argumento de tradição. Porque talvez os protestantes não gostem disto. Temos que observar o seguinte. Primeiro, o texto original não diz mulher de Cleofas, mas diz simplesmente, a irmã de sua mãe, Maria, a do Cleofas. Texto grego de João 19, 25. Podia chamar-se Maria, a do Cleofas, por causa do pai ou por outro qualquer motivo. Segundo, não repugna que a mesma Maria se tenha casado com Alfeu e dele tenha tido São Tiago menor e depois se tenha casado com Cleofas e tido outros filhos ou mesmo deixado de ter. Tiago é o único que é apontado nos evangelhos como filho deste Alfeu, pois o Alfeu, pai de São Mateus, Evangelho segundo Marcos, 2, 14. já deve ser outro. Terceiro, não repugna que o próprio Alfeu seja o mesmo Cleofas. E é muito comum nas escrituras uma pessoa ser conhecida por dois nomes diversos. O sogro de Moisés é chamado Raguel. Livro do Êxodo, 2, 18 a 21. E logo depois é chamado Jetro. Livro do Êxodo, 3, 1. Gedeão, depois de ter derribado o altar de Baal, é chamado também Jerobaal. Juízes 6, 32. Osias, rei de Judá, é chamado também Azarias. 4 Reis 15, 32, 1, Paralipômenos 3, 12. E no Novo Testamento mesmo Mateus é chamado Levi. Viu um homem, que estava sentado no telônio, chamado Mateus. Evangelho segundo Mateus, 9, 9. Viu a Levi, filho de Alfeu, assentado no telônio. Evangelho segundo Marcos, 2, 14.
O mesmo que é chamado José é chamado Barsabas. Atos dos Apóstolos, 1:23. Ainda hoje mesmo, entre nós, nas nossas localidades do interior principalmente, é muito comum esta duplicidade de nomes. Seja Alfeu mesmo Cleófas ou não seja, isto pouco importa. O que é fato é que Maria de Cleófas é irmã de Maria, mãe de Jesus e é ao mesmo tempo mãe de Tiago e de José, que são chamados irmãos do Senhor. Queremos ainda chamar a atenção do leitor para o seguinte: esses hereges que negam a virgindade perpétua de Maria Santíssima e que dizem que irmãos de Jesus quer dizer filhos de Maria, atribuem à Santíssima Virgem uma filharada enorme. Além de Tiago, José, Judas e Simão, estão as irmãs de Jesus, sobre as quais São Mateus apresenta os judeus dizendo: e suas irmãs não vivem elas todas entre nós? Evangelho segundo Mateus, 13:56. Ora, para se dizer assim todas, é preciso que sejam de 3 para cima. Além disto, Tiago e Judas eram apóstolos. Mas São João no seu evangelho já fala em irmãos que são hostis a Jesus e lhe dizem: sai daqui e vai para a Judeia, para que também teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Evangelho segundo João, 7:3. Ali na Galiléia o ambiente não estava de todo favorável ao Divino Mestre, porque nem ainda seus irmãos criam nele. Evangelho segundo João, 7:5. Portanto, mais outra tropa de irmãos a engrossar a fileira dos filhos de Maria. Nota: o fato de dizer o Evangelho de São João que os irmãos de Jesus não criam nele não exclui o fato de que Tiago Menor, o apóstolo e Judas Tadeu estejam incluídos entre os irmãos de Jesus. Costumamos fazer classificações de acordo com a maioria. Assim é que dizemos que os brasileiros são católicos e os ingleses são protestantes, sem que isto seja argumento para negar a existência de protestantes no Brasil ou de católicos na Inglaterra. São João não diz que todos os irmãos de Jesus eram descrentes. O que é fato, portanto, é que os irmãos de Jesus eram tantos, que uma ou duas exceções pouco influíam no caso. E no entanto o Evangelho, descrevendo a vida de família em Nazaré, relatando a ida de Jesus ao Templo de Jerusalém, quando o menino Deus já tinha 12 anos. Evangelho segundo Lucas, 2:42. Não faz a mínima referência a irmão nenhum que Jesus tivesse. Se Maria teve assim tantos filhos, nessa ocasião já deveria ter alguns. Os evangelhos só vêm a falar em irmãos de Jesus, quando ele aparece na sua vida pública. Mas ainda, na hora de sua morte, é a São João Evangelista, filho de Zebedeu e de Salomé, que ele encarrega de ficar tomando conta de sua mãe santíssima. Jesus, pois, tendo visto sua mãe ao discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante a tomou o discípulo para sua casa. Evangelho segundo João, 19:26 e 27. Se Maria teve tantos filhos e filhas, como se explica que ela tenha sido entregue aos cuidados de São João Evangelista e que este a tenha levado para sua casa? Dizer que esses irmãos do Senhor tenham morrido dentro daqueles 3 anos da vida pública do Mestre, não é possível, pois São Paulo continua a falar em irmãos do Senhor que ainda estão vivos depois da morte de Jesus. Primeira Epístola aos Coríntios, 9:5, Gálatas 1:19. É inqualificável esta audácia, esta temeridade com que um protestante lê a sua Bíblia, assim tão às pressas,
tão descuidadamente e sai depois, sem o menor escrúpulo, a blasfemar daquilo que ignora. E é assim que se faz a interpretação protestante. Uma interpretação superficial, que não aprofunda o sentido dos textos, que se ilude facilmente com as aparências, que não é baseada em nenhum princípio de lógica, que não se dá ao trabalho de confrontar e harmonizar uma passagem com outra, e que usa frequentemente de truques, de estéril jogo de palavras. Não estamos falando sem provas, o leitor já teve ocasião de sobra para apreciar tudo isto no decurso deste livro. Já vimos quanto valem os seus argumentos, quando querem estabelecer a tese de que a fé salva sem as obras, quando querem derrubar as teses do primado de Pedro, do poder e autoridade da Igreja, dos efeitos do batismo, do sacramento da penitência, da presença de Jesus na Eucaristia, ou quando querem apresentar a Igreja como idólatra, por causa de suas imagens etc. etc. É com esta interpretação superficial que eles se armam para procurar atingir o seu objetivo, que é combater a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo para ser a coluna e firmamento da verdade. Primeira Epístola a Timóteo, 3:15. E que tem a seu favor as divinas promessas de que jamais falhará, por mais encarniçadas que sejam as guerras desencadeadas contra ela pelas potestades infernais. Nesta ânsia de combater a Igreja, pouco lhes importa o valor ou a qualidade das objeções, a quantidade, sim, é o que lhes interessa. Acumular objeções sempre mais e mais, se forem bem resolvidas, eles não cessarão a luta, terão sempre novas objeções a apresentar, estas nunca lhes faltarão, pois se a Bíblia apresenta dúvidas e dificuldades mesmo para os verdadeiros, sinceros e preparados intérpretes, quanto mais para quem vai manuseá-la sem a necessária sinceridade ou sem a devida competência. E enquanto a razão humana se mostra assim tão fraca diante da Bíblia, mais fraca ainda, é claro, quando é perturbada pelo ódio sectário e pela ânsia de querer forçar os textos sagrados para moldá-los aos interesses de religiões inventadas pelos homens. A Igreja continua firme e serena no seu posto, só ela é que recebeu a missão divina de ensinar a todos os povos e por isto só ela é que possui a chave da legítima interpretação da Bíblia.